Olá, eu sou a Cláudia Fabiana de Jesus, tenho formação em psicologia e em psicanálise lacaniana. Vamos conversar hoje sobre a questão da timidez, né? Algumas pessoas têm uma tendência à timidez e vivem, né, a vida de uma forma saudável, construtiva, né, positiva, lidando melhor com a sua timidez e aceitando esse seu modo de ser, sua característica, né? Tem algumas pessoas que têm a tendência à timidez, mas de alguma forma elas tiveram experiências negativas em relação a essa característica, elas, né, foram marcadas por experiências em que a timidez, né, acarretou mais ainda insegurança, né, dela com ela mesma, com o outro, e aí às vezes essa pessoa pode se fechando nas experiências da vida, né? E aí paralisa e ela não desenvolve, né, mais em relação a isso, e ela fica presa à timidez, né? É, Na sociedade atual é comum o estímulo, né? As pessoas serem extrovertidas, serem para fora, né? E as pessoas que são mais quietas, mais tímidas, elas de alguma forma até são excluídas, né? Nessa sociedade de espetáculo, nessa sociedade pós-contemporânea. Então, é algo para se pensar o quanto precisamos aceitar, né, a tendência ou a característica de cada um, né? As pessoas que têm a tendência à timidez, elas, né, podem se aceitar, né? Existem muitas qualidades e aspectos positivos que uma pessoa que é mais introspectiva e tem uma, né, tem uma timidez, ela para pensar antes de agir, ela observa mais, então tem muitos pontos positivos em relação a isso, né? Então a gente precisa olhar, né, da importância do lugar do tímido na sociedade atual, né? A não ser que a sua timidez esteja trazendo prejuízos para você na sua vida ou impedindo você de viver, de trabalhar, de passar por uma entrevista de emprego, né? Mas o quanto é possível uma pessoa, né, reverter isso e melhorar, né, a timidez para que ela possa enfrentar aí os desafios do dia a dia, né, vivenciar as suas buscas, os seus desejos, mas ela é importante ela respeitar essa tendência dela ser mais introspectiva, mais voltada para dentro. Então é um ponto para se pensar assim, o quanto até que ponto a timidez, né, ela tem que ser excluída, não de forma alguma, ela tem que ser acolhida, e aceita para ser trabalhado alguns aspectos nessa pessoa, né, ser valorizada. Se você é uma pessoa que sofreu, né, às vezes lá atrás pela timidez e hoje você consegue não ser mais tão tímido, né, você consegue falar o que pensa, ou se colocar, entrar e sair, né, do quanto a gente está aqui para dizer que é possível, né? Na minha experiência, alguns jovens, né, ou algumas pessoas me relatam que lá atrás, quando já era às vezes uma criança mais introspectiva, mais quieta, né, e aí quando eu se deparou com a adolescência, muitas vezes isso eclodiu assim, né, o quanto a timidez prejudicou a vida dessa pessoa e o quanto ela deixou de fazer coisas diante da timidez e até relatam, por exemplo, o uso do álcool para poder deixar de ser tímida, né? Então é algo para se pensar, o quanto você olhando para você, do quanto você respeita essa característica sua, né? Se isso de alguma forma não te traz tantos prejuízos, né? Que você possa acolher o seu jeito de ser, né, as suas características, que você não tenha que ser igual ao outro que é extrovertido, né? Então acho que é importante essa aceitação de um certo grau aí de timidez que tem a ver com a característica da pessoa, com as vivências dela. Então é um ponto para se pensar, né? E que a gente possa olhar, né, para a timidez como algo que de alguma forma a sociedade deixa de lado, né? E a gente precisa
olhar para as pessoas que são tímidas, de repente olhar para uma pessoa que você, né, seu filho, seu parente, seu amigo, às vezes, né, se o outro de alguma forma, né, possibilitar esse espaço também para você, né, que você possa às vezes, né, poder falar sobre isso para o outro, né, ou você que é tímido poder trazer esse assunto para as pessoas que você confia, mas o importante é não deixar a timidez trazer prejuízos para a sua vida, né, para suas escolhas, que de alguma forma te prejudiquem. É possível ter uma relação saudável aí com a introspecção, com o seu jeito de ser. Se você é uma pessoa mais quieta, você possa buscar saídas melhores para isso, sem deixar, né, as suas características pessoais.